Olá, jovens, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas de EBD, hoje vamos estudar o capítulo 5 do livro Gálatas para você, do Timothy Keller. O capítulo 5, ele é dividido em duas partes. Hoje nós vamos nos enfocar nos versículos de 1 a 5, tá bom? E aí eu vou apresentar aqui para vocês o estudo e espero que seja uma bênção para vocês, tá bom? Nós temos vivido dias aí difíceis na nossa sociedade e espero que essas palavras de Gálatas sejam uma bênção também na vida de vocês, assim como tem sido na minha vida. Então, o capítulo 5 tem como título Você Nunca Deixe o Evangelho para Trás. Então, os versículos de 1 a 5 do capítulo 3 dizem assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Então, o primeiro ponto introdutório, ele nos destaca o seguinte, que somos salvos quando paramos de confiar em nossos esforços morais ou na lei e confiamos na obra de Cristo que cria uma motivação nova para tudo que fazemos. Nestes dias que estudamos Gálatas, percebemos que até o próprio apóstolo Pedro havia confundido algumas questões primordiais do evangelho, que não é por meio de obras, não é por meio da lei mosaica, né? No caso, Pedro ali, deixando de comer novamente com pessoas que não eram judias, porque relembrava das questões da lei, e isso não tem que ver com o evangelho. O evangelho, ou a salvação, ela se dá justamente quando nós paramos de acreditar ou de buscar esforços próprios para conseguir salvação e confiamos na obra única e exclusiva de Cristo Jesus. Nós crescemos pelo Evangelho, não começamos pela fé para depois crescer através de obras. Esse ponto é muito importante, porque nós somos salvos por Jesus Cristo, somos atraídos, somos resgatados, confiamos que não temos nenhum mérito na salvação, mas com o passar da vida cristã, muitas vezes nós nos esquecemos de que é por meio da fé e por meio de Cristo Jesus que esse processo de salvação continuará. Então, o crescimento do evangelho, ele também se dá pela manutenção da fé. Nós somos santificados também pela fé. Estes pontos são muito, muito importantes que sempre tenhamos no nosso dia a dia. Muitas vezes vamos querer galgar até em Cristo ou reivindicar Deus por meio de coisas que fazemos, e não é por meio disso que nós somos santificados ou merecemos alguma coisa. Tudo é por meio da fé. Nós temos vivido dias onde isso pode ser muito, muito interessante, né, a colocação disso em prática, porque se nós não tivermos fé que Cristo, ou que Deus está no controle da situação da pandemia do Covid-19, por exemplo, nós vamos surtar. Então, onde está a nossa fé? Onde está o nosso coração? Por que estamos ansiosos? Deus prometeu que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Tudo que está acontecendo não deixou de estar no conhecimento do nosso Deus, e nós sabemos disso. Ele falou que nos últimos tempos isso aconteceria. Então nós devemos descansar. A nossa esperança está no Senhor. Então a segunda parte, ele trata a respeito do retrato nítido de Cristo. O Evangelho é a proclamação do que foi feito em nosso favor, mais do que uma orientação do que devemos fazer.
E aí vamos ler ali 1 Coríntios 2, de 1 a 5, que diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Mais uma vez, nesse momento, se nossa fé fosse baseada nas estatísticas do que tem acontecido, nós vamos nos abalar. Temos recebido muitos vídeos que falam a respeito de quanto o coronavírus, por exemplo, pode propagar, o quão mal ele pode fazer. Não que as estatísticas estejam erradas, mas não vamos nos apoiar ou nos segurar em nenhum aspecto nestes dados. Vamos confiar plena e exclusivamente no Senhor. O evangelho em si, né, como diz ali, ele é a proclamação do que foi feito a nosso favor. Muito mais do que a orientação do que nós devemos fazer. Nosso coração se emociona quando vemos não só que ele morreu, mas que morreu por nós. Entendemos o sentido de sua obra em nosso favor. Não é apenas um fato histórico, isso não é algo isolado. Cristo morreu e eu sou salvo, e a partir daqui os meus esforços me trarão paz, segurança, esperança ou santificação. Não. Esse processo é contínuo. Ele não é somente um fato histórico. Então, nosso coração deve se emocionar e deve deleitar-se nisso. Todos lutamos para que cheguemos à versão acabada de nós mesmos. Porém, Paulo diz que ter fé no Evangelho significa abandonar por completo esta abordagem. Olha o que dizem lá os versículos 2 e 3. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós também insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então essa luta, né, de uma melhoria do nosso ser, ela não pode ser uma luta através das nossas obras. Nós não vamos melhorar porque identificamos algum método, alguma teoria sistemática de melhoria contínua de salvação. Não, isso será através do Espírito Santo, através da fé em Cristo Jesus. O Espírito entra em uma vida através da fé na salvação, somente pela graça, por intermédio somente de Cristo. Nós sabemos disso, mas no nosso dia a dia, nós muitas vezes esquecemos do ato inicial do nosso resgate, da nossa salvação, do nosso nascimento em Cristo Jesus. Isto é extremamente importante, a manutenção de quem é Jesus, o que ele fez por nós, o que é salvação, o que é o processo de santificação. O próximo tópico fala a respeito da carne. Então, a maneira que o Espírito entra em nós é a mesma que ele avança. Então, mais uma vez, o versículo 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então, mais uma vez, não temos como criar metodologias ou qualquer outro tipo de incentivo racional ou estatístico para que nós sigamos o processo de santificação. E a fé faz parte disso. Eu ouvi uma vez um diretor financeiro de uma empresa dizendo que o homem vai viver muito mais, né? Porque ele dizia isso há mais ou menos uns 2 anos atrás, porque o homem tem descoberto uma série de coisas através da medicina, medicamentos, metodologia de vida e etc., aqui só fazendo um paralelo. E olha como é interessante, hoje, né, nós estamos no mês de março do ano de 2020 e uma pandemia lançada pelo mundo. Então, o homem pode descobrir muitas coisas, pode até prever uma vida mais longeva, mas realmente tudo está debaixo das mãos do nosso Deus. Quanto mais a nossa fé, a nossa salvação, a nossa vida eterna, isso tudo depende do Espírito Santo, né? Então é muito interessante nós refletirmos a respeito dessas verdades bíblicas e descansarmos, porque elas nos trazem esperança. Um outro ponto: o Espírito opera à medida que você aplica e usa o Evangelho. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
Então, a ação do Espírito Santo depende da nossa mortificação diária, né? Eu acho que por algumas vezes eu já comentei com vocês que nós devemos nos apresentar mediante nosso velório diariamente. E isso é a aplicação real do Evangelho nas nossas vidas. Isto é a verdade do Evangelho. Não é por meio de obras, né? Não por meio de obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a misericórdia de Deus, nós fomos salvos, mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, a manutenção e a santificação da fé. É da mesma forma. Então, o próximo ponto diz, pintando o Evangelho de novo. Quanto mais estudamos Gálatas, mais percebemos que buscamos sim meios de controlar a nossa vida baseada em obras. Muitas coisas que fazemos, então de repente eu estabeleço uma rotina de, de entendimento de evangelho, e assim eu vou praticar. Se todos os dias eu entregar uma moeda para uma determinada pessoa, se todos os dias eu ler a Bíblia, se eu for ao seminário, isso tudo é bom, isso tudo faz parte do entendimento do Evangelho. Mas quando o Tiago fala, né, que a fé sem obras é morta, essa obra, ela resulta da fé verdadeira. Ela não resulta de inteligência ou de metodologias que criamos. Então, precisamos retirar o nosso controle e dependermos de Deus, de fato, para que nós possamos progredir no Evangelho. Eu espero que, de verdade, isso toque no seu coração, toque na sua mente, que você reflita. Não é um conceito fácil de entender, porque existe uma linha muito tênue do que sim nós devemos fazer, mas isso não isso foge do nosso controle, porque nós não controlamos, né? A nossa vida não é baseada em obras, ela é baseada em fé. Segundo ponto ali, o caminho para o progresso de santificação é o arrependimento constante e erradicação contínua desses sistemas. Então, de novo, o caminho para o progresso de santificação é o arrependimento constante e erradicação contínua desses sistemas. É o reconhecimento real de que eu sou pecador e quero criar sistemas para controlar a minha vida por meio das obras. Então, quando eu me santifico, quando eu me arrependo e peço perdão disso, quando eu percebo que não sou eu, mas é Cristo quem faz isso por nós. Então, como nós concluiríamos essa primeira parte? Nós estamos vivendo em tempos de crise. Como confiamos em Deus em relação a esta epidemia? Como temos progredido no Evangelho nestes momentos? Nós temos ouvido muitas coisas na internet, pessoas dizendo a respeito do coronavírus, pessoas trazendo estatísticas a respeito até onde ele pode chegar. Temos ouvido também opiniões a respeito de igreja, mas voltemos ao Evangelho, à salvação, à fé e ao progresso da salvação. Confiemos, nos esforcemos para viver a vida comum cristã, aí usando os meios da tecnologia, né? Outro ponto ali, não basta dizermos que confiamos e se desesperar, né, nas estatísticas, como eu acabei de comentar. É desesperador do ponto de vista humano, sem pensar em Cristo, e espero que não seja o caso de nenhum de nós, é desesperador. Se a pessoa não tem nenhuma esperança no Senhor, de fato é desesperador, mas a nossa esperança está no Senhor. Então não basta dizermos também que nos deleitamos e não tomamos nenhuma providência saudável por amor ao nosso próximo. Isso tem duas implicações. A primeira é que nós devemos nos isolar, porque eu posso ser um detentor do vírus, por exemplo, e passar para outra pessoa. O isolamento é para garantir que os idosos também fiquem munidos de nós, né? O isolamento é um exercício também, não é fácil, né? O isolamento também pode trazer momentos de reflexão e podemos nos conectar de diversas formas, né? Então, Mateus 6:34, aí para concluir, diz, portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz a si mesmo. Então, antes de trazer as perguntas para reflexão aí na semana, eu queria deixar com vocês dois grandes pontos de conclusão dessa aula. O primeiro é que nós precisamos manter o nosso processo de salvação, de santificação, através da fé, e não do controle de obras que nós mesmos queremos por meio de raciocínio ou inteligência humana. A segunda, baseamos a nossa fé nesse período tão difícil em Cristo Jesus. Nada foge do controle do nosso Deus. E aí as perguntas que eu quero deixar para vocês
Pergunta 1: você corre o risco de esquecer que o evangelho é a fonte da sua contínua aceitação? Como e por quê? Como você repinta Cristo para si mesmo? Seria capaz de fazê-lo mais uma vez? Pense em um pecado que comete com regularidade. O que você está adorando mais do que Jesus, que o faz desobedecê-lo? Como substituirá esse Salvador falso pelo verdadeiro na hora da tentação? Eu espero que essa lição tenha chegado ao seu coração. Que Deus te abençoe e tchau, tchau. Até a próxima aula.